incomoda nesse debate é você querer já condenar e reforçar as desigualdades sociais no Brasil, dizendo que não me importa que todos não estudem. Eu quero que todos que queiram estudar no ensino superior possam estudar. A gente tem que basear as políticas afirmativas em dados ou em reparação histórica? Bem, eu penso sempre que a gente deve basear em dados. Entretanto, o Brasil ainda precisa fazer reparação histórica. Hoje, só tem acesso ao ensino superior quem tem o privilégio, por exemplo, de ter uma educação básica de qualidade. E nós sabemos que essa capacidade que deve ser trabalhada, por exemplo, a partir de 0 a 3 anos de idade, que é onde a gente tem menos índice de vagas no Brasil, ele traz muito a questão da meritocracia, né, para se chegar ao ensino superior. Mas quais as chances são dadas para que sejam trabalhadas esses méritos? Juridicamente é previsto como um direito, mas atualmente no Brasil ter acesso ao ensino superior de qualidade, sem dúvida nenhuma, é um privilégio para poucos. Eu concordo com você. Geralmente as pessoas que são contra a discussão de universalizar o acesso ao ensino superior, elas dizem que França, Inglaterra, os países desenvolvidos, a maioria das pessoas não tem ensino superior e conseguem boas carreiras, bons salários, de outras formas, com cursos técnicos, etc. De fato, isso é verdade. Mas a gente tem que encarar o ensino superior não somente como um instrumento para a sua carreira, para a sua remuneração, para agregar valor nesse sentido, mas ele é um instrumento emancipatório, né, civilizatório da sociedade para você desenvolver seres humanos que são capazes de pensar, de serem críticos, de serem cidadãos mais qualificados. Então, nesse sentido, é óbvio que a gente poderia, deveria e precisa trabalhar para que a universidade seja o mais acessível possível, sempre entendendo que não chegaremos nunca a 100% das pessoas com a universidade. Mas o que me incomoda nesse debate é você querer já condenar e reforçar as desigualdades sociais no Brasil, dizendo que não me importa que todos não estudem. Eu quero que todos que queiram estudar no ensino superior possam estudar. E aqueles que não queiram ir para o ensino superior tenham outras alternativas. Então a universidade ela não é a única salvadora da pátria para o desenvolvimento econômico e social do país, mas ela é, para mim, uma das principais. O desenvolvimento do Brasil, o combate à pobreza, o combate à desigualdade, passa pela universidade. Eu até concordo com você em relação a essa questão do acesso, mas eu penso muito não só no acesso, como também na permanência dessas pessoas no ensino superior. Por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz claramente que o Estado precisa garantir o acesso e a permanência das pessoas com deficiência, por exemplo, no ensino superior. E o que a gente percebe é uma deficiência muito grande da universidade, das universidades, em darem esse suporte, né? Hoje nós temos uma precariedade, por exemplo, no trabalho dos núcleos de acessibilidade das universidades. E a gente precisa que o apoio a esses jovens nas universidades, ele não seja só, inclusive com programas, por exemplo, financeiros, como existe a exemplo do FIES, por exemplo, de financiamento, mas também seja um apoio em que possa dar esse suporte de inserção no mercado de trabalho e principalmente de permanência, porque aí sim a gente está garantindo a dignidade, a cidadania e um futuro melhor para essas pessoas que são mais vulneráveis. Eu adorei que você falou de permanência, porque só quem conhece a realidade do jovem que tem pouco recurso na universidade entende o quão dramático é para esse jovem conseguir ficar. Porque a gente precisa entender que a pessoa precisa de dinheiro para pegar o ônibus, para comer o lanche. Eu estudei no Instituto Federal no ensino médio que os meus colegas não tinham dinheiro para comprar o lanche da faculdade. E quem não tinha acesso à bolsa que o Cefet dava, que hoje é Instituto Federal, passava um perrengue danado, assim. E a bolsa é super baixa. Então, uma coisa que eu queria muito ver acontecer no Brasil, e que precisa ser uma política pública prioritária nacionalmente, é que a gente conseguisse pensar em programas de bolsas mesmo, de estudo, para alunos que estão na universidade pública. Eu penso que, não sei se regulamentação é bem a palavra, mas que uma orientação, uma diretriz posta e um acompanhamento do Estado nesse momento da educação do Brasil é importante, sim. O serviço público da educação, ele pode ser muito prejudicado, muito mais prejudicado, se a gente não tiver uma diretriz a seguir. E hoje, obviamente, o MEC faz isso. É óbvio que a gente não pode
nunca misturar as coisas. Eu estou falando de diretrizes técnicas, não diretrizes ideológicas. Tem um espaço aí para a gente discutir sobre o papel do Estado, né? Que é uma coisa que hoje no Brasil está até cansativa essa discussão, mas é necessária. Bom, eu vi uma amiga professora me ensinou o seguinte, né? Que um país, quando ele precisa de muitas leis, é porque ele tem algum problema ético, né? Então, tudo no Brasil a gente precisa regulamentar e definir por lei, porque se a gente deixa livre, a gente fica com medo, né? Com aquela sensação de que não vai ser feito. Eu fico bem dividida, assim, eu acho que talvez eu não concorde com você em relação a só dar diretriz. Porque eu fico com medo, né, no Brasil de hoje, assim, eu não quero, claro que eu não sou a favor do Estado que fica intervindo no mercado e gerando um custo absurdo para empreendedorismo, para inovação, etc. Não é isso, não quero que o Estado inviabilize e nem dificulte a vida dos players econômicos, dos atores econômicos. Mas quando a gente trata de educação, a educação é um bem público, né, a educação, ela é algo muito sério para a gente não regulamentar minimamente, tecnicamente falando, a qualidade da educação ofertada. Então, para que a gente acelere o desenvolvimento econômico do país, eu sou super a favor que o Estado induza, incentive o setor privado a ir atuar em áreas que o país precisa para dar um salto de desenvolvimento e de inclusão. Eu até concordo com você em termos de que há necessidade de uma diretriz, de uma regulamentação, mas eu acho que o mais importante é o acompanhamento e é o suporte para que esse acompanhamento seja feito. Verdade. Porque você joga no peito, digamos assim, dos professores, das escolas, a orientação, a diretriz, e cadê o suporte para que isso seja feito? Eu, por exemplo, tenho visto programas dificílimos de serem executados em escolas, e que os professores estão fazendo de tudo para conseguir suprir aquele programa. Então, qual é o suporte que o Estado tem dado para que as diretrizes postas pelo Plano Nacional de Educação, pelo MEC, sejam cumpridas? Eu queria falar só mais uma coisa sobre regulamentação, que quando a gente fala no Brasil, fica parecendo que eu estou aqui defendendo burocracia, né? Eu acompanhei a criação de alguns cursos superiores numa universidade privada em São Paulo, e eu vi a dificuldade que é para você entender o que o MEC pede. Isso eu sou totalmente contra no Brasil. Para mim, regulamentar não é inviabilizar nem burocratizar. A gente precisaria ter diretrizes muito claras, muito concretas, muito acessíveis, muito palpáveis. E a impressão que dá é que parece que o MEC não quer que se criem novos cursos, né, entre aspas, porque é tão difícil, é tão estressante, é tão cansativo, exige tanto ali do ator econômico que, de fato, o cara tem um desincentivo. Então, assim, para mim, a visão de regulamentar, eu acho que você foi genial aí de falar da governança ali, do modelo de governança que você usa para acompanhar se aquilo de fato está sendo efetivo, né? Então, as provas, né, o ENAD, que avalia a qualidade. Sim. Então, assim, para mim é menos burocracia e um monte de lei e coisa que você custa entender o que você precisa fazer, e mais uma preocupação de fato ali com a qualidade do que é ensinado. Uma coisa mais finalística. Que se enxugue e se aumente a qualidade, por exemplo, é uma proposta. Esteja bom. Os programas são gigantescos, são complexos, né? A realidade do Brasil é muito diferente. Olha, eu estou falando, por exemplo, norte do Brasil. Norte do Brasil, o Pará é o segundo maior estado em extensão territorial. Nós temos arquipélagos de ilhas. Eu acho que isso é que deve ser trabalhado. Olhar um programa que possa ser direcionado, mas também que possa ser acompanhado, considerando as realidades do Brasil, que são tão diferentes. Eu sou bem crítica ao FIES, porque eu entendo o objetivo, é um objetivo muito nobre, de você realmente querer viabilizar, né, o financiamento estudantil. Os jovens não conseguem, de fato, ter recurso para pagar, a faculdade é muito cara, só que a gente acabou dando uma sucateada, vamos dizer assim, na qualidade do ensino superior no Brasil, quando a gente começou a mercantilizar isso num nível que toda esquina tinha uma universidade, né? Eu acho que a universidade não pode ser tratada como uma franquia que você sai abrindo 500 unidades assim, sem qualidade. Se você conseguir fazer isso com qualidade, ok. Mas fazer isso, assim, numa lógica de mercado predatória, do tipo, quero pegar esse dinheiro e ter o máximo de alunos possível, porque você, na perspectiva do aluno, você acaba com a carreira daquele aluno. Você gera uma, né, ilusão, como a gente já falou, e o aluno sai muito endividado. Então, hoje a gente tem um problema de inadimplência no FIES, a gente tem um problema da dívida. Não que ele tenha que acabar, mas ele precisa ser revisado. Por isso que eu gosto muito mais do ProUni, porque o ProUni, de fato, é uma bolsa, né? O ProUni, até onde eu acompanhei e vivenciei na prática, eu que estudei na PUC, você dá vagas ali, bolsas mesmo de verdade, de 100%, de 50%, para alunos que precisam, que não estariam ali se não tivesse aquela bolsa,
projetos e numa universidade de ponta. Eu acho que o legado do ProUni é absurdo, de positivo, isso mudou mesmo muitas realidades de famílias no Brasil, né? Filhos que entram através do ProUni, conseguem virar advogado, engenheiro, e aí quebra o ciclo da pobreza daquela família, que eu acho que é isso que a gente precisa entender. A partir do momento que o filho de uma mãe analfabeta ou de uma empregada doméstica entra na universidade, o filho dele não vai precisar do ProUni. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. O filho dele não vai precisar, porque ele vai conseguir ter renda e ter uma inserção no mercado que ele não vai precisar. É só uma vez, você só precisa dar uma chance para a pessoa. Isso é muito bonito. Excelente. Acho que você explicou muito bem, didaticamente, falando o que são a importância dessas políticas afirmativas, e essas políticas afirmativas, elas servem para quê? Para que a gente coloque pessoas em situação de vulnerabilidade com chances de educação. E é importante que a gente sempre diga que ninguém nasce vulnerável, as pessoas se tornam vulneráveis por questões financeiras, familiares, por questões de saúde, e cabe a nós, cabe ao Estado mudar essa rota, mudar esse caminho das vulnerabilidades. E certamente a educação é um dos caminhos mais importantes. Eu costumo dizer que as pessoas que criticam, né, porque há crítica sobre essas políticas afirmativas. Entretanto, a gente precisa, e algumas comparações que eu considero equivocadas. Por exemplo, o modelo da Índia, um modelo de liberalismo afirmativo, baseado em dados. Acho excelente, porque as pessoas confundem, né? Mas a gente tem que basear as políticas afirmativas em dados ou em reparação histórica? Bem, eu penso sempre que a gente deve basear em dados. Entretanto, o Brasil ainda precisa fazer reparação histórica. E é por isso que a gente precisa ainda das políticas afirmativas, para que em algum momento esse país possa trabalhar apenas com dados estatísticos. Então, eu sou completamente a favor das políticas afirmativas. Acho que nós, brasileiros, devemos isso a uma parcela enorme da sociedade. E acho que elas devem ser ampliadas, melhoradas, para que a gente possa, aí sim, seguir modelos de apenas baseados em dados estatísticos. Até mesmo a correção histórica, ela é baseada em dados, em evidências, né? A gente não pode separar para dar uma impressão de que fica uma questão ideológica, porque não é uma questão ideológica, é uma questão estatística. Qual que é a probabilidade, né, do meu avô, que era um cara analfabeto, preto, conseguir chegar na universidade? Zero no Brasil. Que ele era um pedreiro. Qual que é a probabilidade do meu pai, que é branco, mas que é semi-analfabeto, que só não fez nem o ensino médio, chegar na Universidade do Brasil? Zero. O meu pai é o melhor exemplo. Eu não gosto de ficar trazendo exemplos individuais, mas eu sei que a galera que é contra esse debate adora fazer isso. Então eu vou fazer para ilustrar. O meu pai é um cara que hoje eu falo, nossa, se meu pai tivesse feito engenharia, se ele tivesse feito uma faculdade, ele seria um grande empreendedor. Ele conseguiu ser um empreendedor com todas as limitações que ele tinha de alguém que não fez ensino médio. Se ele tivesse tido acesso à universidade, ele estaria aqui hoje. Então, as oportunidades que você tem, por mais que você seja brilhante, o meu pai é brilhante individualmente, elas colocam um teto até onde você consegue ir. O vestibular no Brasil é extremamente, a gente tem que falar de Enem, extremamente excludente. Eu fui mal no meu Enem, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu fui bem na redação, eu fui bem em algumas coisas que eu tinha competência e habilidade. Mas se eu quisesse ser médica, eu estaria até hoje, acho que fazendo pré-vestibular para tentar passar, por causa do ensino deficitário que eu tive na minha vida. Eu penso que, principalmente após esse período de pandemia, a educação nunca mais será a mesma. Eu acho que se tem algo de bom que essa pandemia trouxe, é para que a gente possa entender que existem muitas modalidades de ensino e que isso não é ruim, isso é bom, isso traz inclusão, isso amplia o acesso e multiplica, diversifica. Penso que, por exemplo, a modalidade de ensino de modelo híbrido também é uma modalidade que deve ficar. Eu, inclusive, gostaria aqui de pedir permissão para dar um relato pessoal. O meu filho tem autismo e não conseguia acompanhar, por exemplo, as aulas no modelo híbrido. Entretanto, das aulas presenciais, para ele é melhor ter um suporte de apoio online.
para que possa trabalhar o visual durante as aulas. Então, existem muitas formas de ensinar, e eu acho que esse é um modelo que veio para ficar, mas que a gente precisa, volto a dizer, considerar qual é o suporte que será dado para que isso aconteça. Vou de novo trazer o exemplo do norte do Brasil, trazer o exemplo do estado do Pará. Por ser um estado muito grande, de extensões continentais, nós temos regiões onde não se tem acesso à internet. Então, como trabalhar um modelo híbrido, um modelo de ensino à distância sem uma internet de qualidade? Então, é preciso que a gente pense todas essas questões estruturais para que possa se fazer uma educação, um ensino à distância, um homeschooling, por exemplo, que é algo que eu penso que deve ser, sim, um direito da família, porque nós somos mães de pessoas com deficiência, sabemos das dificuldades, sabemos, infelizmente, que muitas vezes a inclusão ela é uma inclusão hipócrita, ela é uma inclusão para se dizer que tem um aluno com deficiência em sala de aula, mas que ele não acompanha. Então, a gente tem que ter, sim, o direito de escolher e de trabalhar com os nossos filhos, com suporte, obviamente, com acompanhamento, com controle, sim, mas penso que isso deve ser um direito dessas famílias. Muito bom. Eu acredito que as pessoas têm que ter direito, mesmo você citou, por exemplo, a questão do homeschooling, né, que é uma pauta extremamente polêmica hoje no Brasil. Eu sou muito contra a gente tirar a liberdade dos pais, das famílias, a qualquer custo. Mas a gente também tem que entender que o direito de um termina quando começa o direito do outro, né? Então, qual que é o direito, por exemplo, daquela criança de ser incluída num processo de socialização que a escola permite para ela, né, pessoalmente? Então, eu adorei que você falou do valor do ensino híbrido, porque quando eu penso em homeschooling, eu sempre penso, me preocupa muito mais a questão da efetividade daquela educação, daquele aprendizado daquele jovem, do que qualquer questão ideológica. Então, eu estou muito preocupada que aquele jovem, aquela criança, de fato, aprenda, tenha uma educação de qualidade, que a gente sabe que hoje nas escolas nem sempre isso vai acontecer, talvez até em casa ele possa aprender até mais, dependendo de quem é o pai dele, de quem é a mãe dele, do quanto de tempo que aquela mãe e aquele pai tem, da formação daquela mãe e daquele pai. Então, o problema de quando você joga para dentro de casa uma questão que é pública, é que você tende é muito mais difícil você regular essa qualidade dessa educação e você tende a privilegiar pessoas que têm pais e mães, que estudaram, que vão de fato se comprometer. Você deixa... O risco aumenta muito. Eu acho que ele tem que ser uma opção, sim, mas eu acho que ele deveria ser uma opção pensada junto com a questão híbrida. Por quê? Porque a gente tem que discutir o papel da educação. O papel da educação não é só aprender português e matemática, né? Na escola, o aluno entende quem ele é no mundo, ele aprende a lidar com a diversidade, ele aprende a lidar com trabalho em equipe, e cada vez mais o mundo do trabalho, o mercado vai exigir essa inteligência emocional, essas competências socioemocionais, porque ali é um microcosmos da vida real, da sociedade. Então, se você tira a criança daquilo ali, você está alienando aquela criança da realidade da vida. E depois ela não vai estar tão preparada para a vida assim. Então, eu chegava em casa e falava, mãe, meu coleguinha me chamou de feia, fez isso comigo. Era um problema gigante para mim, gerou traumas e tal. Mas eu fui me tornando um ser humano mais forte, mais resiliente, que sabia ou tentava lidar com as minhas emoções, porque eu tinha aqueles conflitos da vida ali da escola para gerenciar. Se eu tivesse sido poupada disso, hoje em dia eu não estaria aqui. E eu queria te perguntar, o que você entende como educação inclusiva? Porque hoje está bem polêmico isso. Sim, inclusão é a gente garantir acesso, fazer a adaptação escolar, e isso é inclusão. Entretanto, assim, é óbvio que esses assuntos, eles dariam vários programas, né? Só a educação inclusiva. Mas o que eu queria deixar como mensagem, que eu acho que é mais importante de tudo, é que a discussão ela tem que ser democrática. É que as famílias envolvidas no processo devem ser ouvidas. Sim. Porque hoje, por exemplo, nós temos posto uma política nacional de educação especial, onde efetivamente ela foi imposta, ela não teve participação, e isso é muito perigoso. Eu, particularmente, sou contra a política nacional de educação especial, da forma como ela está sendo colocada desta forma.
trazendo escolas especializadas. Não que eu seja contra a existência de escolas especializadas, porque a gente precisa entender que existem deficiências e deficiências. Existem pessoas com deficiência que não conseguem segurar um lápis e que precisam sim de um acompanhamento mais específico. Mas o que é mais importante, e é difícil quando a gente coloca conceitos subjetivos, como por exemplo, é o que traz a Política Nacional de Educação Especial, né? Porque a escola regular, ela pode se negar a aceitar e encaminhar para uma escola especializada. Vocês acham realmente que a escola regular vai aceitar o aluno? O aluno que necessita de atendimento especializado? É óbvio que não, mas o que eu quero deixar claro é que a gente precisa que essa política ela seja construída com inclusão, ela seja construída em conjunto, ela seja construída sendo que os atores envolvidos sejam ouvidos, os profissionais, os familiares, as pessoas com deficiência, assim, devem ser ouvidas. Quando a gente discute a inclusão do deficiente na sala de aula e na escola, para mim a discussão dele, na inclusão dele na sociedade, porque se a gente não consegue como sociedade colocar ele numa sala de aula, que é um ambiente mais organizado, mais regulado, a gente não vai conseguir colocar ele como a gente não consegue colocar ele na rua, andando com acessibilidade no mercado de trabalho. Então a gente adora falar que a gente adora a diversidade, que a gente é muito gente boa, que a gente respeita as diferenças, mas na prática nós somos um país extremamente homofóbico, um país que mata muito pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, que tem preconceito sim com deficientes, e se a gente não falar isso, a gente nunca vai mudar. Só existe inclusão se existe informação. A desinformação é que gera preconceito. Então é importante que você que está nos assistindo saiba que a inclusão ela vai começar com a conscientização dentro de casa, dentro da sua própria casa. O que você faz para garantir que a inclusão, não apenas escolar, que a inclusão social seja feita? Eu acho que essa é a maior pergunta que a gente pode deixar aqui como reflexão nesse debate.